Bom dia? Glória a Deus, ótimo domingo, domingo lindo, um pouquinho frio ainda, mas o sol está raiando ali. Peço que você se coloque de pé já, você que pode, fique em pé. Vamos louvar ao Senhor e bendizer o nome dEle, porque Ele é bom, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Que os nossos corações nessa manhã estejam totalmente abertos para receber mais de Deus, mas também, como objetivo principal, entregar o nosso melhor para Ele nessa manhã. Que é o nosso louvor, que é a nossa adoração, que é render glórias e honra a Ele. Você que está de casa, se você está aí no meio dos travesseiros, em todo o seu conforto, saia um pouquinho, senão você vai acabar cochilando, e venha cultuar com o Senhor. Manda aí o link para os seus amigos, porque nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas, E se você está aqui, é um sinal do amor de Deus, Costumo dizer sempre, que quando eu acordo e ali eu sinto o ar nos meus pulmões, é uma segunda chance de viver, de fazer algo novo que Deus está me permitindo. E é um sinal do amor de Deus. Então, se você está vivo hoje, isso é um sinal do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós temos que render graças a Ele e bendizer o nome dEle. Você que pode, abre a sua Bíblia lá em Atos. Atos dos Apóstolos 2, no verso 1 ali. Para você pegar aí. Livro de Atos, capítulo 2, no verso 1 ali. Na minha versão diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuindo entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém. Hoje é um culto de missão, Hoje é um culto de missão, então em missões a gente sempre lembra da missão que Cristo nos imputou, que é de pregar as boas novas, de pregar o evangelho dele, O interessante é que assim que o dia de Pentecostes se cumpre ali, o Espírito Santo desce sobre aqueles homens. Pedro, ele faz um discurso, ele começa a pregar e logo em seguida 3.000 pessoas são batizadas. O Espírito Santo de Deus agindo ali na vida de Pedro tremendamente, porque quem convence o homem do pecado não sou eu, não é o pastor, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós pedimos que Deus nos encha, que nós queremos ser cheios dele, é para cumprir o propósito e a missão dele, porque o Senhor imputou sobre mim e sobre você a missão de pregar as boas novas dele. E o nosso Deus fala isso, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer isso, ou eu tenho medo de alguém, sei lá, eu estou falando de Jesus e ser agredido. Não importa, você não tem que ter medo de nada, porque aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Então, nessa noite, nessa manhã, que nós vamos pedir para que o Espírito Santo continue nos enchendo, sabendo que Ele vai me encher, vai nos encher com um propósito. E o propósito é levar as boas novas para todas essas pessoas que estão perdidas no mundo. Levar as boas novas para os drogados, para as prostitutas, para os perdidos, para a minha família, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Ele quer nos encher, mas existe um propósito em ser cheio, e o Senhor quer cumprir isso sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Irmão, vocês creem que o Senhor quer derramar sobre nós o Espírito dEle, o Espírito de ousadia, um Espírito para que nós possamos levar as boas novas do Evangelho, porque o nosso Deus é um Deus forte, é um Deus poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas, independente se você não sabe falar, se você não sabe cantar, se você não sabe pregar, se você se acha a última bolachinha lá, amassada, que ninguém quer do pacote, que o pessoal joga fora. O Senhor pode te usar, pode fazer grandes coisas na sua vida, porque Ele é o nosso Deus, é um Deus forte e poderoso. Então nessa manhã, em alegria, celebre a Ele, diga que palavras de amor, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é digno de honra e de louvor. Senhor, mais uma vez nós levantamos as nossas vozes para bendizer e adorar o Teu nome, Pai. Toma o nosso coração, o nosso espírito nessa manhã, Pai. Se derrame sobre nós em graça e misericórdia, Pai, e nos faz cheios da Tua bondade e da Tua misericórdia, Pai, cheio do Teu Espírito, Pai. E nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, se o Senhor está conosco, não há nada que possa nos deter, que possa nos intimidar, Pai. Pai, tira todo o espírito de covardia e coloca aquele Teu espírito de ousadia, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e que nessa manhã o Senhor comece a fazer algo novo em nós, Pai. Que nessa manhã seja uma manhã de celebração, aonde nós vamos nos derramar em Tua presença, e nós seremos cheios porque o Senhor é bom, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom e misericordioso.
E o Senhor é o nosso Deus, Pai, o Deus em que confiamos e vamos servir para todo sempre. Aleluia. Aplauda o Senhor e glorifique que Ele é digno. Nós te louvamos, Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, não, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual, não, não há igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, és poderoso, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, és poderoso, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 oh. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, não, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual, não, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, és poderoso, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, és poderoso, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 oh. Se Deus conosco está, se Deus conosco está, quem pode nos deter? Se Deus conosco está, não há o que temer. Se Deus conosco está, quem pode nos deter? Se Deus conosco está, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, és poderoso, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, és poderoso, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 não há
Essa é a nossa fé, é assim que nós cremos, Pai, e é assim que nós vivemos. Aleluia, irmãos. A gente teve um problema ali na live, o Johnny está tentando ali. Então a gente está sem bateria, eu queria que você fosse a nossa bateria, né? Que você aplauda, glorifique ao Senhor, amém? Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador. Eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Sou teu. Somos teus, Senhor. Somos teu para todo sempre, Pai. Nós somos dele para todo sempre, porque nós fomos comprados com preço de sangue. Eu não sei como você tem vivido, eu consigo saber como eu tenho vivido. Mas aquilo que a gente tem vivido com Deus ainda há muito mais para ser vivido. O Senhor, Ele é um Deus que nos surpreende a cada dia. Então, diariamente, o Senhor tem coisas novas para nós. Então, eu acho que eu já vivi tudo que eu podia viver com Deus. Eu não vejo mais as coisas mudarem. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus pode te surpreender. Porque ainda há muito mais do que isso que nós estamos vivendo aqui. Há muito mais que isso, Espírito Santo sopra em nós, sopra em nós. Há muito mais que isso, Espírito Santo, esperamos por ti. Nós somos tua noiva. Enche-nos outra vez, enche-nos, Deus, enche-nos outra vez, fogo de Deus acende em nós.
pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Derrama em nós, Senhor, em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o teu poder. Vem libertar os cativos, queremos viver para o teu louvor. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o seu poder, o seu amor em nós. Derrama em nós o teu amor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Acende em nós, Pai. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Fogo de Deus acende em nós, acende em cada um de nós. Pelo teu nome, Espírito de Deus, o teu poder, o teu amor em nós. Senhor, derrama em nós o teu amor, Pai. Derrama o teu Espírito, Pai, para que nós possamos ser os pregadores do teu Evangelho. Pai, levanta homens, mulheres e crianças para falarem do teu amor. Espírito Santo de Deus, enche-nos. E o Senhor quer nos encher. Ele deseja nos encher para que possamos levar as boas novas. O Senhor está à porta e bate. Oh, oh, oh.
levantar homens e mulheres para falar das boas novas dele. Cadê aqueles que Deus vai levantar sobre essa nação? Diga: eis-me aqui, Senhor. Enche-me com teu Espírito, Pai, com o propósito de ser um discípulo teu, Pai. E Ele vai levantar. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus quer nos levantar. Deus quer nos separar para o ministério. Deus deseja nos separar para o ministério da boa nova. Chega de fugir, chega de fugir. Chega de pedir para ficar cheio e ficar engordando dentro da igreja. Nós vamos enchendo, enchendo, enchendo. Nós devemos ficar cheios para anunciar as boas novas de Deus. E Deus está levantando um novo povo. Ele está sacudindo a terra porque Ele vai voltar. O noivo vai voltar para resgatar a sua noiva. Mas ainda existem muitos perdidos. E o Senhor quer fazer-nos pais de pessoas. O Senhor quer nos fazer discipuladores de pessoas. Discipular é difícil, é trabalhoso, mas é isso que Deus deseja de nós. Deus está sacudindo a terra e vai separar os seus profetas. Para um novo dia, para a luz brilhar sobre as trevas. Deus quer separar-nos como profeta, para que a luz raie sobre as trevas. Nós estávamos em trevas e a luz brilhou sobre nós. E essa mesma luz precisa brilhar naqueles que estão em trevas. Cristo vai voltar e ainda existem muitos nas trevas. E diz que a luz brilhou sobre as trevas. E é essa luz que nós precisamos levar. E aquele que colocou a mão no arado não pode voltar para trás. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia vai nascer para aqueles que estão nas trevas. Eu creio, Deus, eu creio. Deus está sacudindo essa terra. Aqui Deus separará os seus profetas. Um novo dia vai nascer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando este povo. Deus está sacudindo esta igreja. Deus está separando esses profetas. E assim nós cremos. Um novo dia vai nascer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite,
É chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia vai nascer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Aleluia, Senhor, nós nos entregamos a Ti, nós nos rendemos a Ti, para que o Senhor continue falando com Deus, continue falando com Deus. Vá se apresentando como este profeta que Deus vai levantar. Aleluia. Esse mesmo Pedro que no dia de Pentecoste pregou para aquela multidão de pessoas e 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Esse mesmo Pedro, quando Jesus estava pregando e as pessoas estavam indo embora, porque as palavras para aquelas pessoas eram duras. Jesus tinha falado que ele era o pão da vida. E as pessoas estavam indo embora. E aí Pedro fica olhando as pessoas indo embora e Cristo questiona os discípulos ali e fala: olha, vocês também, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora. E Pedro fala assim: Deus, mas para onde nós vamos? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus, aleluia! E que bom saber que nós sabemos que as palavras de vida eterna estão em Cristo, né? Mas às vezes nós queremos fugir ainda assim nós queremos fugir. Sabemos que o caminho, a verdade é Cristo, sabemos que a nossa vida tem que estar entregue a Ele, mas ainda assim queremos fugir. Ainda assim nós falamos: ó Deus, só Tu tem as palavras de vida eterna, mas eu vou fazer do meu jeito primeiro. Eu sei que só o Senhor pode me levar para o céu, que só o Senhor pode me levar para a eternidade contigo, mas eu vou fazer os meus atalhos. Eu sei que o Senhor é o caminho, eu sei que não tem, mas eu vou. E imagina aquelas pessoas que nem sabem que Cristo é o caminho, aquelas pessoas que nem fazem ideia que existe um caminho. Para que isso arda no coração deles, precisa arder primeiro no nosso. Para que isso arda no coração das pessoas lá fora. A gente faz muito culto para crente, a gente faz bastante. Culto de jovens é lotado de crente, culto de adultos é lotado de crente. E tá na hora da gente lotar isso aqui de prostitutas, drogados, pessoas perdidas, pessoas que precisam de Deus. Porque Deus quer que nós cuidemos dessas pessoas. Precisamos que os travestis entrem nessa igreja, que pessoas que têm problema com homossexualismo entrem nessa igreja. Pessoas que têm problemas com drogas, que têm a família destruída, nós precisamos que essas pessoas venham para a igreja. E nós precisamos cuidar dessas pessoas, porque nós sabemos, Deus, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para que essas palavras de vida eternas reluzam sobre a vida dessas pessoas. E para onde nós iremos? Para onde, qualquer um de nós podemos ir, senão para os braços dele. Nós precisamos levar uma multidão com a gente. Nós precisamos levar a nossa família com a gente. Aleluia. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Para onde, Deus? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu. Ele é fonte de vida, Emanuel. Com Tua glória sobre mim, enche
nome dEle. Diga a Ele que não tem outro lugar para onde nós podemos ir, senão para junto da presença dEle, senão diante da presença dEle. Não deixe que este momento passe sem que você diga isso para Ele, lá do fundo do seu coração. Senhor, para onde nós iremos, ó Deus, se só o Senhor tem as palavras de vida? E é por isso, Senhor, que na sua presença, é na sua santa presença que nós queremos estar todos os dias, Senhor, das nossas vidas. Como o Senhor disse, estaria conosco todos os dias, Senhor, das nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, glória, 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 glória a Ti, Jesus. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos, Senhor? Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Glória a Deus. Aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar? Glória a Deus. Senhor, nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, ó Deus, e poder ver a Sua manifestação aqui, Senhor, neste lugar. Mesmo, Senhor, diante das nossas falhas, diante das nossas limitações, ó Deus, o Senhor disse que no Senhor nos amaria, porque o Senhor nos amou, Senhor, antes de escolhermos a Ti, Pai. E como somos gratos a Ti, ó Deus, por esse amor maravilhoso que se manifesta nas nossas vidas, que nos traz a nossa memória, a nossa responsabilidade, Senhor, de sermos, como diz a Tua palavra, Senhor, pessoas que vão levar ela, Senhor, aos confins da terra, Deus. Como é bom saber que o Senhor nos traz a nossa memória, nos lembra nesta manhã, Deus, que ainda precisamos melhorar em muitos aspectos das nossas vidas, Senhor, para que possamos ver este lugar, Senhor, cheio de pessoas que vão estar sedentas pela Tua palavra, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, aqui, que estão, Senhor, ouvindo, que vão assistir depois desse culto, Senhor, venha neste momento, ó Deus, através da ação do Teu Espírito Santo, que possamos refletir, ó Deus, sobre a nossa responsabilidade, Pai, sobre o compromisso que nós assumimos, Senhor, quando nós levantamos as nossas mãos a Ti, quando nós levantamos as nossas mãos ao Senhor, ó Deus, que nós possamos lembrar a cada instante das nossas vidas, ó Pai, que nós fomos chamados por Ti, ó Deus, para um propósito específico, ó Pai, para sermos os mensageiros das boas novas de Jesus, para aqueles que estão, Senhor, com o coração aflito, para aqueles que estão, Senhor, afastados, ó Deus, para aqueles, ó Deus, que talvez não têm nem ao menos a voz para poder gritar e dizer que precisam de Ti, mas nós queremos declarar que nós estamos aqui, Senhor, e queremos ser esses que vão ser levados, que vão ser usados, Senhor. Não, Senhor, talvez para lugares distantes, ó Deus, onde nós não podemos ir hoje, mas, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos, ó Deus, os nossos colegas de trabalho, ó Pai, aqueles que nós vamos encontrar, ó Deus, pela rua, na nossa caminhada ao Teu lado, ó Deus, esses sim vão ver em nós a Tua presença e vão se render ao Teu senhorio em nome de Jesus. Oh Deus, como é bom, Senhor, Te louvar. Como é bom, Senhor, poder chorar na Tua presença, poder sentir a Tua presença, Senhor. Como é bom poder estarmos aqui, Senhor, nesse templo, nesta igreja, acomodados, Senhor. Como é bom poder ouvir os louvores. Como é bom, Senhor, poder, ó Deus, dizer essas palavras a Ti. Mas podemos declarar que como é bom, como é maravilhoso poder Te servir, ó Deus. Aleluia.
Poder olharmos para a nossa vida e dizer que nós somos úteis para o reino, ó Pai. Que nós fazemos parte deste reino e nós podemos contribuir, ó Deus, para que a Tua palavra seja pregada, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Venha lembrar isso aos nossos corações, não só hoje, Pai, num culto de missões. Não só, Senhor amado, talvez uma oportunidade específica, mas em todos os momentos das nossas vidas, Pai. Porque estamos aqui para servir, ó Deus, não para sermos servidos, ó Pai. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos na Tua presença, Pai? Para onde nós iremos, Senhor? Diga isso a Ele, cante essa verdade a Ele, diga a Ele. Iremos nós, só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar com Tua glória sobre mim. Enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Aleluia, Deus. Quantos querem ouvir a voz do Senhor nesta manhã? Nós já podemos sentir a presença dEle, ouvir a voz dEle através dos louvores. Mas eu creio que Deus tem muito mais a falar aos nossos corações. Amém? Que você possa pegar aí a sua Bíblia e abrir ela no livro do profeta Ageu. É um livro pequeno, tem apenas dois versículos, 2 capítulos, perdão, lá no Antigo Testamento. Se você tiver com dificuldade de achar, não sei se vai te ajudar muito, mas está depois do livro de Sofonias e antes do livro de Zacarias. Se mesmo assim ainda você tiver dificuldade de encontrar, vai lá no índice da sua Bíblia, se você está com a Bíblia impressa, né? E vê lá no seu índice a página. Se você tiver com celular, com tablet, enfim, é mais fácil você localizar. Mas é importante nós fazermos a leitura da palavra, amém? Livro do profeta Ageu, vamos fazer a leitura do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 11 do capítulo 1, amém? Antes da gente começar a fazer a leitura, irmão, só passando aqui para os irmãos, o nosso pastor, a missionária, né, não está aqui conosco nessa manhã. O pastor não estava se sentindo bem ontem, e hoje ele achou mais prudente ele ir no hospital, né, eles vão no hospital agora pela manhã, e por isso eles não estão aqui hoje nesta manhã, e consequentemente o pastor iria dar sequência, né, naquela série de pregações que ele falou semana passada, do fruto do Espírito. Então a gente vai deixar para ele dar continuidade na próxima semana. Então o texto, né, ele está um pouco diferente do que talvez ele iria trazer essa manhã, mas eu creio que Deus, irmãos, Ele vai falar da mesma forma conosco. E eu estava ali pensando, ali sentado, e eu estava aqui ministrando, e tudo que acontece, toda essa atmosfera criada, né, ela contribui para aquilo que Deus ele vai falar através da palavra. Eu tenho só que glorificar a Deus por isso, porque nada mais é do que confirmação. Amém? E antes de nós fazermos a leitura também, eu gostaria de orar pela vida do nosso pastor, né? Que você possa aí no seu lugar levantar um clamor pela vida dele. Que gostaria de chamar aqui o presbítero Jefferson Amaral, fazer essa oração pela vida do nosso pastor, que venha ser somente um mal-estar, nada de mais grave, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Alguém arruma um microfone para
para o Gerson poder orar. Senhor, irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus Pai, Deus grande e poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse instante, Deus, para, ó Deus, pedir a Tua graça e misericórdia, a Tua visita, Deus, na vida do pastor Rogério. Que o Senhor, Deus querido, nesta hora leve a provisão do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, entre com providências naquilo que necessário for. Ó Deus querido, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, arrebate, Senhor querido, toda enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, restabeleça a sua saúde. Que o Senhor, ó Deus, o visite nesta hora, Deus, levando a tua paz, levando o teu refrigério, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua provisão, e que o teu nome seja glorificado, Pai eterno. Nós o abençoamos na autoridade de Cristo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor o abençoe, dê força, ó Deus querido, renovo, Pai, e que esse incômodo, Pai, aquilo que tem tentado, Deus, desestabilizá-lo, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que o teu nome seja glorificado através dessa bênção, através dessa vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Prepara tudo aquilo que necessário for para o bem-estar do teu servo, Pai. Prepara, Senhor querido, tudo aquilo que for necessário para que ele seja, ó Deus querido, restabelecida a sua saúde, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Nós o abençoamos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura? Ageu capítulo 1, diz assim o texto: Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, transmitiu, acho que a bateria vai falhar, né? O Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saaltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Eusadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: Por que vocês vivem em casas luxuosas? Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram este pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome, e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Amém? Feche a sua Bíblia. Ou melhor, não feche sua Bíblia, só sente. Nós vamos continuar fazendo a leitura do texto no decorrer da mensagem. E é um texto duro, né, irmãos? É uma palavra dura de Deus para um povo. E, por que não dizer de Deus para as nossas vidas também? Para a gente poder, de alguma forma, pensar, refletir a respeito, refletir sobre. A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é atual. Ela não é só para um grupo específico, ela é para as nossas vidas hoje. Nós não podemos fazer a leitura do texto bíblico e talvez filtrar uma parte ou outra como se fosse para mim ou como se não fosse para mim. A palavra de Deus, ela é para mim, ela é para você, porque é o alimento para as nossas vidas.
e também a parte que nos faz refletir, que nos faz pensar, que ao mesmo tempo que nos exorta, nos corrige, nos coloca no caminho certo, no caminho correto. Ela também traz consolo, traz alívio, traz paz. Essa é a palavra de Deus. E essa palavra que eu não posso desprezar. Ela sendo uma palavra, talvez, no meu entendimento, mais dura, ou talvez, no meu entendimento, mais branda, mas é a palavra de Deus para a minha e a palavra de Deus para a sua vida. E é essa palavra que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Essa passagem, esse texto aqui do profeta Ageu, ele passa desapercebido muitas vezes por ser um texto pequeno, um texto curto, com só 2 capítulos. Talvez, se sua Bíblia for uma Bíblia um pouco grande, talvez vai caber todo esse texto numa folha só, porque é um texto pequeno, mas que traz uma mensagem muito profunda para as nossas vidas. Porque se a gente for entrar primeiramente aqui no contexto desse texto aqui, o que estava acontecendo aqui nesse período da história do povo de Israel, aqui o povo de Israel já tinha passado talvez pelo seu momento mais difícil, ao qual o momento que o povo de Israel tinha sido conquistado pela Babilônia, o reino anteriormente tinha sido dividido, e todas aquelas pessoas que sobraram, que ficaram, tinham sido levadas cativas pela Babilônia, lá para a Babilônia. O templo tinha sido destruído, a cidade tinha sido destruída, a Arca da Aliança já não estava mais no lugar onde ela deveria estar. E talvez a situação, o período mais difícil do povo de Israel, talvez tenha sido esse, porque a perspectiva, a expectativa que Israel tinha a respeito do templo, do lugar santíssimo, do lugar da adoração, era algo tremendo. Era onde se levavam-se as ofertas, era onde se oferecia o sacrifício, era o lugar referenciado, o lugar da adoração, e Israel tinha essa visão. Israel, pelas suas falhas, pela sua desobediência, por tudo que aconteceu com o povo, Israel foi perdendo a sua identidade, foi perdendo a sua história, foi perdendo a sua glória, o seu glamour por outras nações que diante dos seus olhos só estavam crescendo. E talvez o momento mais difícil de Israel tenha passado já nesse texto de Ageu que nós lemos aqui. Porque depois que Israel passou, o tempo que passou cativo na Babilônia, que Deus disse que o povo iria passar lá cativo um período de tempo, o mesmo Deus, ele disse, através do profeta Jeremias, que esse povo iria retornar para a sua terra. E depois que os persas subjugam a Babilônia, existe um sentimento mais brando dos persas para com o povo de Israel, de poder libertar, de poder deixar que aqueles que eram cativos, que estavam cativos, pudessem retornar para as suas terras, pudessem voltar de volta para os seus lares. E depois de passado algum tempo, Israel pôde retornar ao seu lar, retornar à sua terra. Mas Jerusalém, a tribo de Judá, o povo de Judá, o lugar não era mais o mesmo. O lugar não era como era antigamente. O lugar da adoração, o templo já não tinha mais, e o povo já estava retornando, mas não tinha mais o lugar, as coisas já não eram mais como eram antes, as coisas já estavam diferentes, já haviam se passado mais de 70 anos, e o povo já tinha retornado, as coisas já não estavam mais como eram antes. Só que Deus tinha ainda assim um propósito para com aquele povo, de poder lhe darem a oportunidade de poderem reconstruir o templo. E através de Esdras, se você ler depois o livro, você vai ver que a reconstrução do templo, lá começa, depois que Neemias começa a cercar a cidade novamente na reconstrução dos muros, o povo ele se volta de forma voluntária a trazer aquilo que era necessário para que o templo pudesse ser reconstruído novamente. Talvez não aquele templo, não com o esplendor como foi o templo de Salomão, com toda a sua glória, mas existia a possibilidade do povo retornar, como Deus assim tinha dito, tinha prometido e assim tinha acontecido, de o povo poder novamente reconstruir o templo, de o povo poder ter a liberdade, a oportunidade de reconstruir o templo, de reconstruir o lugar da adoração. Só que esse texto aqui do profeta Ageu, ele é um texto
como eu disse, é um texto duro porque ele traz uma exortação de Deus para com o povo, dizendo assim que o povo não estava muito interessado, se assim eu posso dizer, na reconstrução do templo. A obra que era para ter, a obra que começou, que na verdade a obra do templo ela recomeçou, mas que durante um período de 14 anos ela esteve parada, estagnada, porque nesse tempo as pessoas resolveram talvez deixar as coisas de Deus por um tempo de lado e, como diz o texto aqui de forma clara e objetiva, pensar somente nas suas próprias coisas, pensar somente nas minhas próprias coisas. Agora não é mais tempo da reconstrução do templo, agora é tempo de dar uma parada, agora é tempo de pensar nas minhas próprias coisas. E como eu disse que esse paralelo que nós fazemos com a palavra de Deus com os nossos dias, faz todo sentido hoje, porque quantas vezes, irmãos e irmãs, quantas vezes eu deixo de dar prioridade para as coisas de Deus e priorizo somente as minhas próprias coisas. Era tempo de reconstruir o templo, mas as pessoas se preocupavam somente com as suas próprias coisas. E eu gosto de colocar título, né, nas mensagens, e eu coloquei um título aqui nessa mensagem, que é o seguinte: suba o monte. Por que suba o monte? Porque nós vemos no decorrer do texto que em determinado momento Deus disse para aquele povo: subam as colinas, subam os montes e tragam madeira para a reconstrução do templo, porque precisa-se de uma atitude nossa, de sairmos talvez da posição que nós estamos hoje e subir o monte, subir as colinas, trazer a madeira para poder reconstruir o templo. E eu separei aqui algumas coisas para a gente poder pensar nessa mensagem. A primeira delas é o seguinte: são as desculpas, são as coisas que nós colocamos diante da presença de Deus para não fazer aquilo que Deus espera de nós, para não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. São as desculpas que nós colocamos, são os empecilhos, que não são os empecilhos às dificuldades que apresenta cada situação, mas são os empecilhos às dificuldades que você, que nós colocamos diante da presença de Deus, para não fazermos aquilo que Deus espera de nós. Sejam esses empecilhos, sejam essas desculpas grandes, justificáveis ou não, mas muitas vezes colocamos empecilhos, colocamos barreiras, colocamos impedimentos naquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Eu já gostaria de te alertar nesta manhã, deixar bem claro para nós aqui. Aquilo que Deus espera que nós façamos, que você como indivíduo faça, Deus espera que você faça. Talvez outro possa se levantar e fazer no seu lugar, porque você não quer fazer, mas isso não tira a sua responsabilidade por não ter feito. E isso é uma coisa que eu gravo comigo na minha vida, porque Deus espera que eu faça, que talvez eu haja de certa maneira em determinada situação, e muitas vezes eu quero me omitir, eu não quero me comprometer, eu não quero fazer, porque do jeito que eu estou vivendo hoje, eu estou fazendo hoje, para mim está bom, para mim está legal, para mim está jóia, eu venho na igreja, eu participo, eu faço as coisas, está legal, mas eu sei que Deus espera muito mais de mim, é porque, como nós cantamos aqui, há muito mais que isso. E às vezes eu acho, pelo fato de eu não fazer e eu ver que outro está fazendo no meu lugar, tira a minha responsabilidade. E se você pensa assim, irmão, saiba que você está completamente enganado, porque isso não tira a sua responsabilidade. Porque aquilo que Deus espera que você faça, é para que você faça. Não é para que outro faça. Outro pode até fazer no seu lugar, porque a obra de Deus ela não para. O reino de Deus ele continua caminhando triunfante. As portas do inferno não vão prevalecer nunca sobre a igreja. O reino de Deus continua, mas Deus mesmo assim conta comigo e conta com você. E nesse paralelo, nessas desculpas, eu começo a ver algumas coisas aqui que é citado nesse texto e que tem tudo a ver com os nossos dias. Primeira coisa, ainda não chegou a hora. Muitas pessoas se colocam talvez diante da presença de Deus e ao serem talvez perguntadas, ao serem talvez questionadas sobre alguma coisa, talvez usam esse tipo de resposta: mas ainda não chegou a hora, mas ainda não chegou o meu tempo, mas ainda não é o momento.
eu ainda preciso focar a minha vida em outras coisas, eu ainda preciso me dedicar a fazer outras coisas. Como se, irmãos, como se o trabalho, como se escola, como se faculdade, como se família, como se filhos fosse impedimento para que eu trabalhasse na casa do Senhor, na obra do Senhor, porque às vezes muitas pessoas colocam todas essas coisas na frente daquilo que Deus quer para a sua e para a minha vida, como se isso fosse impedimento. Agora eu preciso de cuidar dos meus filhos, agora eu preciso de cuidar da minha família, agora eu preciso de cuidar da minha casa, agora eu preciso de cuidar do meu emprego, agora eu preciso de cuidar da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha vida emocional, e colocam todas essas coisas na frente de Deus, como se Deus estivesse em segundo plano, porque ainda não chegou a hora. E quando vai chegar a hora? Quando será a hora? Quando será o momento? Porque no versículo 2 do texto que nós lemos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus dizendo aquilo que o povo estava dizendo. Deus declarando aquilo que o povo estava dizendo. O povo dizia assim: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Muitas vezes usamos essa desculpa para não fazermos algo, para fugirmos da nossa responsabilidade. Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, ainda não chegou a hora de eu me envolver de cabeça nisso. Ainda não chegou a hora de eu assumir tal responsabilidade. Ainda não chegou a hora de eu viver o Evangelho por completo, abrindo mão de todas as outras coisas que estão à minha volta. Ainda não chegou a hora. Porque eu ainda sou muito novo, porque eu ainda tenho muita coisa pela frente, porque eu ainda preciso de acertar, porque eu ainda preciso de colocar no lugar algumas coisas. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus te chama hoje, para que você possa realizar o propósito dEle hoje. Não é amanhã, não é algo que ainda precisa ser consertado. Todas essas coisas vão andar em paralelo, vão andar em conjunto com uma vida devota a Deus. Não existe uma competição com a nossa vida pessoal e com a nossa vida ministerial. Não existe uma competição entre aquilo que eu faço secularmente com aquilo que eu faço na igreja. Não existe essa diferenciação, não existe essa diferença. Aquilo que nós vivemos e fazemos aqui tem que ser da mesma forma lá fora, a dedicação tem que ser a mesma lá fora. Não é porque você tem 1001 utilidades lá fora, você faz 1001 coisas lá fora que te impedem de dar o seu melhor diante da presença de Deus, irmãos. Não impede. Não existe competição, não existe disputa entre essas coisas. Mas não é a hora ainda, hoje eu não posso. E era exatamente essa desculpa que o povo estava dando para Deus, para não reconstruir, para não dedicarem tempo para reconstruir o templo. O templo, sempre deixamos para depois, sempre deixamos para um outro momento, para uma outra oportunidade. Mas final de semana vamos fazer algo na igreja, deixa para depois, sabe? Esses dias não dá, deixa para outro dia. E muitas vezes não é porque você tem um compromisso, não, é porque a gente não quer mesmo fazer, é porque a gente não quer mesmo se comprometer. Deus não estava aqui falando para o povo que eles tinham uma escolha. Eles precisavam reconstruir o templo. Era tempo de se dedicar o tempo necessário para que isso acontecesse, e as pessoas estavam mais preocupadas com a sua própria vida, com as suas próprias coisas, do que com as coisas de Deus. E quando nós nos preocupamos, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus e damos prioridade para o reino, prioridade para Ele, todas as outras coisas caminham em conjunto, irmãos. Todas as outras coisas caminham em conjunto. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Assim diz a palavra de Deus. Não existe uma disputa, não existe algo que eu possa deixar para depois. Não, é para hoje, é para agora. Qual tem sido a minha prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Esse é um questionamento pessoal. É um questionamento que eu faço para mim, que você tem que fazer para você mesmo. Não é o outro que vai fazer por você, não. É você fazendo esse questionamento para você mesmo. Qual a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade diante da presença de Deus? Qual tem sido a sua prioridade no reino de Deus? O que você tem colocado como primeiro na sua vida?
O que você tem colocado como primazia na sua vida? Qual tem sido as suas prioridades, irmãos? Muito se tem falado aqui sobre o serviço, sobre o tempo que nós dedicamos a tantas outras atividades e não à presença de Deus. Irmãos, quanto tempo nós passamos aqui, quanto tempo nós passamos juntos, quanto tempo da minha vida eu dedico a fazer algo pelo Senhor, algo pela obra, algo pela palavra dEle, quanto tempo eu dedico, qual é a minha prioridade agora, hoje, neste momento, diante da presença de Deus, qual tem sido a minha prioridade? Porque parece que as coisas de Deus, quando se diz respeito ao Evangelho, à palavra do Senhor, parece que elas sempre ficam em segundo plano. E era exatamente isso que acontecia aqui. O povo que tanto se orgulhava, o povo de Israel que tanto se orgulhava do templo, da adoração, do lugar, que tanto se orgulhava daquilo que Deus tinha feito, tinha realizado, por intermédio de tantos outros reis que vieram antes, que mesmo nas suas falhas, Deus ainda assim agia com misericórdia, e queria levantar o povo de Israel como exemplo para as outras nações, o povo que tanto se orgulhava disso, que pela sua desobediência conseguiu perder tudo isso, conseguiu que tudo isso fosse destruído pelas mãos dos seus inimigos, e Deus estava olhando para aquele povo novamente e dizendo que eles tinham uma nova oportunidade de voltar lá e reconstruir para poder viver toda aquela glória novamente, e o povo olhava para aquilo e dizia: não é a hora de viver isso, não é a hora de viver a glória de Deus novamente, não é o momento. Oh, meu Deus, oh Deus. E às vezes parece que a gente quer viver outras coisas, irmãos, e não quer viver a glória de Deus na nossa vida. A gente quer viver, desculpa a expressão, vou colocar aqui até entre aspas, a gente quer viver a glória do futebol, a glória de tantas outras coisas, mas a gente parece que não quer viver a glória de Deus, a plenitude da presença de Deus manifesta no nosso meio. Se tudo isso que nós vivemos aqui nesta manhã, passamos aqui nesta manhã, é bom, irmãos, é maravilhoso, mas Deus tem muito mais do que isso, irmãos, para as nossas vidas. É muito mais do que isso, é muito mais. Mas eu prefiro não fazer isso agora. Mas é escolha minha, eu tenho livre-arbítrio para poder escolher, e Deus me deu o livre-arbítrio para poder escolher, e lá na frente, quando eu resolver voltar, quando eu resolver fazer, porque agora não é a hora. Deus vai entender, porque Deus, Ele entende. Deus, Ele é um Deus compreensivo. Deus, Ele é um Deus que Ele se ira, mas Ele manifesta a sua misericórdia. E Deus, Ele entende a minha vida. Ele entende que agora eu preciso fazer outras coisas na minha vida. Deus, irmãos, Ele respeita a minha vontade, Ele respeita a sua vontade. Mas é muito melhor, ou melhor dizendo, não existe comparação entre fazer a minha vontade, escolher o meu livre-arbítrio para fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. O povo escolheu não reconstruir o templo, 14 anos parado, estagnado, porque foi nesse período que eu quero cuidar da minha vida. E quantas coisas você poderia ter vivido, quantas pessoas, irmãos, nesse meio tempo, ao dizer que ainda não chegou a hora, quantas pessoas nesse meio tempo se perdem, quantas pessoas nesse meio tempo não retornam, não voltam, quantas pessoas nesse meio tempo se esfriam. Mas agora começou a pandemia, vamos dar uma pausa, vamos dar uma parada, vamos ficar de boa e vamos deixar isso aí passar. Mas nesse meio tempo, quase 2 anos, quantas pessoas não se perderam, quantas pessoas não se esfriaram, quantas pessoas já não sentem mais o desejo de estarem na presença de Deus, porque acharam que era melhor dar um tempo. Agora não é a hora de fazer, não é a hora de trabalhar, mas a hora é agora, esta é a hora e já chegou, é agora, irmãos. Aleluias. Lá no versículo 9 do capítulo 1 ainda diz assim, ó: na parte B: enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Deus ele começa a fazer aqui uma narrativa para com o povo, colocando toda
deixando claro para o povo de Israel e para as nossas vidas hoje, nesta manhã, que toda a responsabilidade daquilo que estava acontecendo com eles, não é porque Deus é ruim, porque Deus é bom. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é amor. É porque o próprio povo escolheu não viver segundo a vontade de Deus. E quando eu escolho não viver segundo a vontade de Deus, eu estou sujeito a viver, a passar na minha vida por coisas que eu talvez não deveria passar, por conta da minha desobediência, por conta de eu querer priorizar, não aquilo que Deus quer de mim, mas aquilo que eu quero fazer. Porque Deus diz assim, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem, como se vocês colocassem em bolsos furados. Ou seja, tudo que vocês fazem, vocês não estão vendo que não está dando certo. Por mais que vocês se esforcem, por mais que vocês trabalhem, não está dando certo, porque a prioridade está errada, porque o momento não é esse, é outro. E às vezes, irmãos, eu paro para pensar na minha própria vida, e às vezes eu vejo como as coisas parecem que estão fugindo, sabe? Quando as coisas parecem que estão fugindo daquilo que a gente espera, daquilo que a gente planejou. E aí eu começo a parar e eu penso assim, será que no meio do caminho eu não estou fazendo algo que eu não deveria fazer? Ou se talvez no meio do caminho eu estou deixando de fazer algo que eu precisava fazer? Será que você talvez na sua caminhada você já parou para refletir sobre isso? Será que essa situação talvez que você vive hoje, e que talvez não é aquela que você gostaria, será que você já parou para pensar que talvez lá atrás foi algo que você não deveria fazer e você fez, e por isso que você está passando por ela hoje? Será que talvez era algo que você deveria ter feito e você não fez, por isso que você está passando por essa situação hoje? Deus, ele questiona o povo, ele joga essa verdade diante do povo, porque eles estavam trabalhando, eles estavam tentando, eles estavam se esforçando, mas de nada estava valendo o esforço, de nada estava valendo o sacrifício, de nada estava valendo se esforçar, porque não tinha significado, não tinha sentido nenhum, porque o que eles precisavam verdadeiramente era subir no monte, era buscar as madeiras, era levar para o lugar para poder reconstruir o templo, reconstruir as suas vidas, como nós precisamos fazer isso nas nossas vidas, subir no monte da adoração de Deus e trazer a madeira, trazer o sacrifício para poder reconstruir, não o templo físico, mas nossas vidas diante da presença dEle. Porque o templo, naquela época, era literal, era o templo, era a casa, era o edifício. Mas hoje, no nosso tempo, na nossa época, não é o templo, não são as paredes. É o templo do Espírito Santo de Deus. É você, irmãos, é você. Não é este lugar, é você. Não é uma igreja qualquer, por maior que ela seja, por mais bonita que ela seja. É você, aonde quer que você esteja, é você. É eu, é você, somos nós, irmãos. É o templo. É reconstruir aquilo que está no templo de Deus, as nossas vidas, que talvez nós deixamos por 1, 2, 3, 10, 14 anos parado. Eles deixaram a obra do Senhor, a casa do Senhor parada por 14 anos. Quanto tempo você tem deixado aí no seu coração, aí sobre a sua vida, o templo de Deus, o Espírito Santo de Deus, a morada do Altíssimo? Quanto tempo você tem deixado essa obra parada, essa obra estagnada, essa obra se desgastando com o tempo? Porque toda obra que se inicia, que começa, toda construção que começa, se ela para por um determinado tempo no meio do caminho, ela vai se desgastando, ela vai se desfazendo. E parece que espiritualmente falando, com as nossas vidas não é diferente, irmãos. Porque quando nós começamos essa obra, quando Deus começa a obra nas nossas vidas, e por algum motivo que não é culpa de Deus, mas é culpa nossa, essa obra ela é interrompida
nas nossas vidas, parece que a partir daquele momento as coisas vão se desgastando. Eu já começo a olhar para a igreja, para os irmãos com um olhar diferente. Eu já começo a olhar para o ministério de louvor com um olhar diferente. Eu já começo a olhar para a palavra do pastor com um olhar diferente. Eu já começo a olhar para as coisas que estão à minha volta, que dizem respeito a Deus de forma diferente. Parece que as coisas não agradam mais, parece que agora as coisas estão todas erradas, parece que agora eu só consigo olhar os defeitos e as dificuldades, porque a obra que estava para ser começada dentro de você, dentro de mim, por algum motivo ela parou, e as coisas não começam a dar mais fruto. Eu trabalho, eu faço, eu levanto cedo, eu me esforço, eu me dedico, e as coisas não dão certo. Porque estamos literalmente, irmãos, ocupados construindo as nossas próprias casas. Quando nós precisamos, na verdade, com a ajuda de Deus, reedificar a obra do Senhor dentro dos nossos corações, irmãos. Aquele povo precisava reconstruir o templo. E Deus estava alertando eles para que eles pudessem assim fazer. Trabalha e nada dá certo. Anda, corre e parece que está sempre dando volta e parando no mesmo lugar. Quantas vezes temos essa sensação? Que estamos correndo, andando de um lado para o outro, de forma até mesmo desesperada, e parece que a gente está sempre parado no mesmo lugar. Será que não existe algo dentro de você, dentro de mim? Será que tem algo em mim que ainda que precisa ser transformado por Deus? E eu preciso deixar que esta obra, que está parada, ela recomece novamente. E para que essa obra recomece novamente, sabe o que eu preciso fazer? Sabe o que nós precisamos fazer? A resposta Deus dá no texto. Ei, vocês, subam os montes, subam as colinas, saiam da onde vocês estão, saiam da posição de conforto, da zona de conforto que vocês estão hoje. Vão até o lugar alto, vão até as colinas, caminhem até lá, e lá vocês vão trazer madeira para reconstruir o templo. A madeira aqui, ela tinha essa utilidade de poder ser usada para poder reconstruir. Seria um material usado para poder reconstruir. E por que não simbolizar essa madeira como a lenha, como combustível, que vai inflamar os nossos corações, que vai ser ateado fogo e vai inflamar os nossos corações, inflamar as nossas vidas novamente, irmãos, diante da presença de Deus. E aqui eu não estou fazendo um pré-julgamento se alguém está ou não está afastado, porque quem sabe da sua vida é você mesmo. É você mesmo. Mas eu quero dizer para você que há sempre muito mais do que isso, irmãos. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus e vamos até o monte buscar madeira, e lá, para o povo de Israel, era a forma literal mesmo, subir as colinas, subir ao monte, mesmo que isso fosse trabalhoso, eles teriam que fazer isso. Mas para os nossos dias, não vai sair daqui hoje, irmãos, e procurar talvez um lugar muito alto e subir lá e ficar lá em cima, buscando alguma coisa para oferecer a Deus. Não é isso. Subir no monte para os nossos dias hoje não é estar no lugar mais alto, é estar talvez no lugar mais baixo, com os nossos joelhos no chão, dobrados diante da presença dEle, no monte da adoração de Deus, clamando graça, clamando misericórdia da parte dEle para as nossas vidas. Se eu estou com esta obra parada, que eu possa voltar a colocar a minha vida diante da presença dEle. Mas esse texto aqui, se a gente for seguir adiante, a partir do versículo 12, que nós não lemos aqui no início, ele tem sim uma conotação, uma palavra dura para o povo de Israel e para as nossas vidas hoje. Mas também, irmãos, como toda a palavra de Deus, que é uma palavra que corrige, que exorta, também é uma palavra de bênção, também é uma palavra de vitória. Porque Deus, Ele não é aquele que simplesmente acusa, mas Deus, Ele é aquele que mostra os nossos erros, os nossos defeitos,
e ao mesmo tempo nos dá a possibilidade de podermos consertar. E ao mesmo tempo nos dá a possibilidade de podermos consertar, de podermos reconstruir, de podermos deixar para trás, pôr uma pedra no que se foi e poder recomeçar a nossa trajetória, a nossa vida. E a partir do versículo 12, diz o texto que o povo, ao ouvir essa mensagem, porque Deus diz, é por causa de vocês que essas coisas ruins estão acontecendo. Não é por causa do outro, não é por causa dos persas, não é por causa dos babilônicos, não é por causa talvez da Covid, não é por causa de nenhuma outra coisa que essas coisas estão acontecendo, é por causa de vocês. É por minha própria causa. Quando essa mensagem chegou até o povo, diz o texto, a partir do versículo 12, que o povo se arrependeu e voltou em obediência à presença de Deus. Eu gostaria só de ler esse versículo. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo, obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Obedeceram à mensagem de Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem. E Deus diz, estou com vocês, diz o Senhor. Ou seja, neste processo de correção, de desculpas, de olhar, de dar sempre uma desculpa, de achar que não é a hora. Se você entendeu isso para a sua vida, saiba que posteriormente a isso existe um processo que é o processo inverso, que é o processo de bênção, que é o processo onde nós começamos a ser restaurados, onde nós começamos a olhar com uma perspectiva diferente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aceitamos a correção do Senhor, porque Deus diz que Ele corrige aquele quem Ele ama, e nós começamos assim um processo, que é um processo de restauração, um processo de bênção para as nossas vidas, que vai nos levar a compreender aquilo que Deus tem para nós. E esse processo, primeiro, ele começa pela obediência. Eu vou subir ao monte, vai ser trabalhoso, mas eu vou subir ao monte, eu vou até lá, eu não vou colocar desculpas, eu não vou deixar para outra hora, eu vou subir ao monte. Escolha subir ao monte, escolha obedecer a Deus, escolha fazer a vontade dEle, porque Ele diz, eu estou com você, você não vai subir o monte sozinho, você não vai estar sozinho, como Ele disse que Ele iria com Abraão, com seu filho para o sacrifício, Ele estava lá, Ele irá conosco, aleluia. Você não vai ir sozinho. Quando nós erramos, não há culpa em Deus nisso, porque Deus ele não peca, Deus ele não erra, Ele é soberano. O problema está sempre em nós, que deixamos de observar aquilo que Deus quer das nossas vidas. Mas como Deus é bom, irmãos, como Deus é maravilhoso, porque neste processo de recomeçar, Ele diz que Ele vai estar com você. Porque Ele sabe que você não consegue sozinho. Porque Ele sabe que eu não consigo sozinho. Porque Ele sabe que eu posso tentar e vai acontecer como aconteceu anteriormente. Eu vou trabalhar, eu vou correr, eu vou plantar, mas tudo não vai valer de nada, o salário cai no bolso furado, porque Ele não está comigo, mas quando Deus está com você, as coisas começam a dar certo, você começa a olhar para frente e ver a luz, você começa a olhar para o problema e ver a solução, você começa a olhar para aquele que talvez você está orando e você começa a ver ele liberto, você olha para aquele que talvez está enfermo e você consegue ver curado, aleluia! Porque muda, a perspectiva muda, a visão muda, irmãos. Mas obedeça, suba ao monte, traga a madeira para a sua vida. Segundo, Deus observa a minha atitude.
Porque diz o texto que o povo se arrependeu. O povo ele creu na mensagem pregada pelo profeta Ageu. E diz o texto que Deus, o Senhor, temeu. Porque Deus viu o tamanho da devoção daquele povo. Deus contemplou o arrependimento daquele povo de forma grandiosa. Porque mesmo Deus anteriormente trazendo uma mensagem de juízo para aquele povo, de alerta para aquele povo, Deus diz que estaria com eles sempre. Porque Deus ele observa a sua atitude. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito ele não despreza. E quando o texto diz isso, Davi está falando isso para Deus, porque Deus estava observando Davi, ele entendia que Deus estava observando a vida dele. Quando nós temos uma posição, uma atitude diante da presença de Deus, Deus ele observa. Não fique esperando você, irmãos, que Deus não está vendo aquilo que você está fazendo. Não existe uma pessoa sequer, em nenhum lugar do mundo sequer, que alguém possa se esconder da presença de Deus. Deus, ele observa e está em todos os lugares porque ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipresente. Foi ele que criou todas as coisas, aleluia, glória a Deus. Mas ele observa a nossa atitude. Ele observa se eu estou realmente indo subir ao monte. Ou se muitas vezes, irmãos, eu ouço a palavra, eu entendo a palavra, e eu vou subir ao monte, mas eu subo ao monte reclamando, chutando pedra e não querendo, mas eu vou, porque talvez um ou outro está indo e eu vou. Deus, ele observa. Deus, ele observa a atitude sincera do nosso coração. Quantas passagens bíblicas nós vemos no Novo Testamento, que Deus, ele deixa bem claro que ele observa a atitude do coração, ele observa a atitude das pessoas, porque Deus, ele observa, porque Deus, ele enxerga, Deus, ele olha, e ele olha a nossa atitude, ele olha aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos colocamos diante da presença dele. A terceira fase desse processo é quando começa o trabalho. Ou seja, primeiro eu obedeço. Segundo, eu quero que você entenda que Deus, ele observa a sua atitude. O que você está fazendo, o que você vai fazer. Todas as vezes que você tem dobrado o seu joelho, subido ao monte para orar, por qualquer que seja o motivo, Deus te observa. Deus, ele está vendo aquilo que você está passando. Você não está passando sozinho. E aí o terceiro estágio desse processo seria o estágio de começar o trabalho. De pegar tudo isso e literalmente começar o trabalho. Lá no versículo 14, na parte B, diz assim, ó: começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. No começo do versículo 1, diz que no dia 29 de agosto, e esse texto de Ageu, ele é interessante, porque é uma das profecias bíblicas que tem a data mais exata, mais precisa, porque ele coloca dia e mês. E ele diz, no dia 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, foi quando veio a palavra de Deus. Dia 29 de agosto, foi quando veio a palavra de Deus para aquele povo, a palavra de correção. E depois, no dia 21 de setembro, menos de um mês depois, no dia 21 de setembro, o povo já estava começando a trabalhar. Sabe por quê, irmão? Sabe sutilmente o que nós vemos aqui nesse texto? Que esse processo, ele não pode ser um processo demorado. Esse processo, essa terceira fase de começar o trabalho, não pode ser algo demorado, não pode ser algo que eu combino aqui hoje e eu espere daqui um tempão para poder começar, mas tem que ser algo que vai começar logo. É começar o trabalho, é eu dando a minha resposta a Ele com atitude, começando o trabalho. Lá no versículo 4 do capítulo 2, na parte B também, diz assim, ó: mãos à obra, mãos à obra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, vamos trabalhar, vamos correr, que os trabalhos comecem, que vamos voltar a trabalhar, a fazer, a reedificar, não só o serviço na casa de Deus, como servos, mas também recomeçar a obra que Deus começou nas nossas vidas.
no nosso coração, quando Ele nos chamou, quando você levantou suas mãos para Ele, que talvez por qualquer que seja o motivo está parada hoje, mas comece a trabalhar, mãos à obra, vamos trabalhar com Deus. Vamos voltar a reconstruir o templo. Vamos voltar lá atrás, talvez aonde nós caímos. Aonde nós começamos a tropeçar. Voltar lá atrás. E vamos recomeçar os trabalhos. Vamos colocar a mão na massa, não é assim que diz? Vamos colocar a mão na massa, irmãos. Talvez seja algo, talvez seja algo simplesmente aqui na igreja, como servo de Deus, como serva de Deus, na obra, no chamado que Deus tem para a sua vida, no chamado que Deus tem para a sua família. Comece a trabalhar, mãos à obra. Talvez não seja algo na igreja, porque talvez você seja até bem ativo na igreja, e você se dispõe a fazer tudo o que lhe pedem na igreja. Talvez você é daqueles que gostam de estar na igreja, fazendo tudo o que te pedem. Mas talvez lá no fundo, no seu coração, existem coisas que precisam ser trabalhadas e reconstruídas. E eu quero te dizer que é mãos à obra, mão na massa. Vamos começar a trabalhar. E o último ponto para a gente poder encerrar aqui, se o pessoal do louvor já quiser se preparando também, eu coloquei aqui como eu vivo a glória de Deus. Porque esse texto aqui de Ageu, ele é bem conhecido por aquele versículo, que talvez muitos aqui vão lembrar, que ele está no decorrer do texto, que diz assim, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só que se a gente voltar um pouquinho no texto aqui, no capítulo 2, vai dizer que Deus traz à memória daquele povo o esplendor e a glória do primeiro templo, do templo de Salomão. Deus traz à memória daquele povo, vocês lembram como era o templo antigamente, com toda a sua glória, com todo o seu resplendor? E Israel, eles não conseguiriam reconstruir o templo como ele era, pedra por pedra, como ele era antigamente, igual. Eles não iriam reconstruir, eles não iriam fazer uma cópia idêntica do templo, porque aparentemente o segundo templo iria ter uma aparência, ele iria ser diferente. Ele não iria ter, fisicamente falando, toda a glória que tinha o primeiro, toda a glória, todo o esplendor do primeiro templo, falando da sua beleza externa, de como ele era por dentro, das suas pedras, do seu acabamento. Não, o segundo templo não iria ser assim. Mas Deus diz que a glória do segundo templo iria superar do primeiro, porque a glória não estava na aparência física, mas a glória de Deus estava naquilo que eles estavam fazendo naquele momento, na presença dele naquele momento. A glória de Deus, Deus tem muito mais a fazer nas nossas vidas, irmãos. E às vezes a gente começa a fazer uma comparação, né? A gente começa a fazer certas comparações com aquilo que a gente já viveu antes e com aquilo que a gente vive hoje. E muitas pessoas são um pouco saudosistas nisso e acham que talvez viveram a melhor fase da sua vida, da sua caminhada com Cristo, lá no início, quando se converteram. Porque lá no início, quando eu me converti, eu fazia, eu cantava, para mim não tinha tempo ruim, eu ia em todo lugar, a gente até comentou outro dia, a gente ia em todo lugar a pé e não reclamava, a gente fazia e acontecia, porque foi uma época de ouro, e essa época não volta mais. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que se você se colocar diante de Deus, entender que você precisa subir ao monte, trazer a madeira, o que você vai viver a partir de hoje na sua vida irá superar a glória da segunda casa. O que você vai viver a partir de hoje na sua vida, o esplendor do templo, da presença de Deus, que não é exterior, mas é interior,
Vai começar uma nova fase na sua vida a partir de hoje. É a restauração, porque eu vivo o novo de Deus, é viver a glória de Deus dia após dia, é vivendo como espelhos que refletem a glória de Deus dia após dia. Não é o que passei, mas é o que vai acontecer a partir de hoje para frente. Deixa o que passou lá atrás. Só suba o monte. Só suba. Traga a madeira, se coloque diante da presença dele, e você será abençoado. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu gostaria de orar junto com você, mas feche os seus olhos, reflita nisso nesta manhã. Enquanto nós vamos cantar aqui, você reflita nisso. Depois nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Vá falando aí com o Senhor no seu lugar, vá orando a Ele. Coloque-se diante da presença dEle, aleluia. Glória a Deus. Glória a Ti, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Diga aquilo que está no seu coração para Ele. Isso, Espírito Santo, esperamos por Ti. Há muito mais isso, Espírito Santo, enche-nos. Enche-nos outra vez, Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo Teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor em nós. Pai querido Deus, em nome de Jesus, estamos na Tua presença nesta hora, Pai. E nós somos gratos a Ti por tudo que tem acontecido aqui neste lugar, nesta manhã, Senhor. Pela Tua presença manifesta aqui, Senhor, desde o início, desde o momento que nós acordamos, Senhor, porque ela não está simplesmente nessas paredes, ó Deus, mas ela está sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por poder estar aqui nesta manhã, por poder ter em Ti liberdade de poder louvar o Teu nome através de louvores, através de cânticos de adoração, que também nos trazem, Senhor, a reflexão de como está a nossa vida hoje, e poder nos debruçar, Senhor, na Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor, que tem poder para dividir, Senhor, a nossa vida. Como é bom, Senhor, nos colocar diante dela, Pai, saber que é ela que muda as nossas vidas, saber que é a Tua palavra que muda as nossas vidas, Pai. E como nós ouvimos daqui nesta manhã, Senhor, que precisamos, ó Deus, de uma posição diante da Sua presença. Precisamos sim, Senhor, subir ao monte. Precisamos sim, Senhor, ter uma atitude nas nossas vidas de trazer a madeira, Senhor, para queimar, ó Deus, para queimar outra vez os nossos corações, ó Deus. Diante da Sua presença, ó Deus, colocar os nossos erros, as nossas falhas, porque mesmo sabendo que o Senhor conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos, ó Deus, mas o Senhor espera de nós que nós nos apresentemos diante de Ti e que nós possamos dizer com a nossa voz, ó Deus, declarar com a nossa boca aquilo que talvez ainda está em nós, que esteja talvez nos afastando da Sua presença, ou esteja nos impedindo de sermos abençoados por Ti, ó Deus, como o povo de Israel, Senhor, foi lá no passado, Senhor, e não é diferente nos nossos dias, porque nós não somos melhores do que eles, Senhor. Mas como é bom saber que o Senhor é o Deus que nos corrige, Pai,
que neste processo, Senhor, de restauração, o Senhor ainda diz que está conosco todos os dias. O Senhor ainda diz que não nos deixará sozinhos, ó Pai. O Senhor ainda diz que nós precisamos ser fortes e corajosos, Senhor. O Senhor ainda assim nos ajuda, diante das barreiras, das dificuldades, subir ao monte, ó Deus, e trazer aquilo que é preciso para diante da Sua presença, que é para queimar, ó Deus, para arder outra vez as nossas vidas, Senhor, com o fogo santo de Deus, o fogo santo restaurador de Deus, ó Pai. Que nós possamos entender isso para as nossas vidas nesta manhã, Deus, e sairmos daqui com essa certeza que podemos sim, Senhor, ser pessoas melhores, que podemos sim, Senhor, sermos filhos, filhas melhores, sermos pais, ó Deus, esposas melhores, ó Deus, que possamos ser avós melhores, que possamos ser servos melhores, que possamos ser amigos melhores, que possamos ser, ó Deus, funcionários melhores, ó Deus, aonde quer que nós estejamos. Ser, Senhor, o diferencial que este mundo precisa, ó Deus, que este mundo precisa à luz do mundo, Senhor. Nos ensina, Pai, a cada dia, e que a Tua palavra fique gravada nos nossos corações, Pai. E aí eu peço a Ti sobre a vida de cada irmão que aqui está nesta manhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Deus. Será que você pode aplaudir a Deus essa manhã? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos trabalhar, irmãos? Mãos à obra. Vamos subir no monte? Aleluia. Em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Amaral? Glória a Deus. Irmãos, você que trouxe aí a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos ter a chance de entregar aqui nesta noite. Vai se preparando enquanto a gente vai cantar aqui um louvor. Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas, e dízimo e oferta também tem tudo a ver com isso, irmãos. Tem tudo a ver com essa mensagem. Poderia pegar esse texto e usar especificamente para falar de dízimo e oferta, porque essa é a mensagem de Deus. Ela vale, ela tem sua validade para tudo, para as nossas vidas, tudo que nós fazemos. Amém? Sai do seu lugar, venha trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus, amém? Pode vir, irmãos. Só o Senhor daria sua vida para me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Aleluia. Mais uma vez a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Muito abençoado, palavra abençoada. Aleluia. Foi que, se você prestou atenção, Deus ministrou, falou nesse lugar. Deus tem nos abençoado, tem demonstrado do seu amor, do seu cuidado para com as nossas vidas, tem nos direcionado, tem nos dado a direção, né, o caminho que devemos seguir, tem nos mostrado, irmãos, Deus está neste lugar, Deus tem abençoado as nossas vidas.
você saia deste lugar, nesta manhã, refletindo sobre essa palavra, que ela não seja um fim neste lugar somente. Saia daqui, reflita, fica pensando aí, não só pensando, mas coloque em prática, irmãos. Irmãos, eu vou repetir, uma palavra abençoada, a palavra do trono de Deus nos nossos corações, eu creio, irmãos. Amém? Você continue orando pela vida do nosso pastor, sua família, você continue orando pela igreja, pelos projetos, pelos trabalhos da igreja, pelos nossos irmãos, pela vida dos nossos irmãos, pela vida da nossa comunidade, pela vida dos nossos vizinhos, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa alcançá-los, abençoá-los, que nós possamos transmitir essa alegria que o Senhor nos dá a essas pessoas que tanto precisam, não só do material, mas da paz de Deus nos corações, nos lares, que possam desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez e vamos nos despedir. Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, Deus. Deus querido, é a tua misericórdia, Pai, que nos alcança, que nos abençoa, é a tua graça, Senhor, que nos abençoa. Deus, nós não merecemos, ó Pai, e mesmo assim o Senhor derrama, Deus, do teu poder, derrama da tua presença sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor querido, pelo teu cuidado. Muito obrigado por essa semana que se passou e por essa que se inicia. Eu creio que será uma semana de bênção, Senhor, uma semana de vitória, uma semana, Senhor querido, de louvor e adoração a Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos abençoado, Pai. Nós queremos, ó Deus, Te dar o louvor, Te dar a adoração, ó Deus querido, e o Senhor receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Leva-nos em paz, fica conosco, que nós possamos, ó Deus, estar atentos, ó Pai, ao Teu agir, ao Teu falar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, só mais um recadinho, fique atento às programações aí semanais. Nós temos as programações online, Escola Bíblica Dominical, culto aí de terça-feira. Amém? Nós temos as devocionais aí todas as manhãs, às 8 horas, com o pastor Rogério. Tá bom? Participe, irmãos. Fique atento aí aos grupos, ao seu grupo específico. Amém? Deus abençoe. Vamos para casa? Amém. Vamos, como diz o pastor, comer o macarrão.